Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leito, nos donos da Granude, como deve estar cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. E hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal para explicar um pouquinho sobre a diferença entre o minoxidil de uso tópico, aquele mais líquido ou em espuma, e o minoxidil em cápsula. Bora lá! Antes que eu entre no detalhe e fale um pouquinho a diferença para vocês, já peço que faça uma paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixe aí se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre que chegar qualquer vídeo você fique sabendo. E também, não deixe também seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da Nudman, e acesse nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos parar de enrolação e partir aí para essas dicas. Então, rapaziada, eu fiz um vídeo aí recentemente, semana passada, falando que eu estava começando ali a calvície, o processo de calvície, com algumas entradas um pouco maiores, e aí eu comecei o tratamento. E dentre esses produtos, né, o principal quase sempre é o minoxidil, que é para ajudar ali a crescer os fios ao que você já perdeu, ele voltar um pouco, então você consegue voltar um pouquinho, regredir um pouquinho ali o que já foi tirado ali da sua testa ali, das suas entradas. E a maioria conhece o minoxidil ou usa o minoxidil, né, em formato líquido. Eu não estou com nenhum de exemplo aqui, mas vou mostrar aqui na foto aqui do lado. O mais famoso é o da marca Kirkland, que é importado. A maioria acaba utilizando ele, que é esse líquido, mas tem algumas versões aí em espuma, em vários outros usos que a gente chama de uso tópico, que é você aplicar o produto na sua pele e esfregar. O minoxidil, que é em cápsula, poucas pessoas acabam utilizando, então eu preferi fazer um vídeo para falar quais são as maiores diferenças ali, né, de um para o outro, falar qual que é melhor afinal. Vamos trocar uma ideia então de quais são as especificações de cada um, como que eles funcionam. Para começar, vamos falar do uso tópico, que é esse que todo mundo mais conhece, normalmente feito líquido, que você passa ali na sua pele. Ele tem várias concentrações, porém vários estudos já saíram falando que nem sempre o aumento de concentração vai acabar oferecendo ali uma maior eficácia para você, e muitas vezes só vai agredir um pouco mais a sua pele, porque esse produto, né, obviamente, por ser uma pegada meio forte, que estimula um crescimento, ele tem até um efeito bem forte na sua pele, então quanto mais concentração, mais a sua pele pode ser afetada, então eu recomendaria que você utilizasse o normal, que se não me engano ali é o de 5%. Então você basicamente passaria ele 2 vezes ao dia, de forma líquida, onde você queira que nasça ali os seus pelos. No meu caso seriam nas entradas, aqui eu não vou coisar meu cabelo, mas eu fiz até um corte diferente, né, um penteado diferente, meio com meia franja ali para tirar um pouquinho essas entradas, que é uma boa dica para você escolher um corte melhor. Você passaria ali, aplica um pouquinho, quase sempre ali 1 ml em cada lugar, dá uma massageada e acabou. Faria 2 vezes ao dia, quase sempre de manhã e à noite. Basicamente, o uso dele seria esse. Já o minoxidil em cápsula, ele também tem várias gramagens, né, várias concentrações. O que eu tenho aqui é o de 2,5 miligramas. Para você entender um pouquinho sobre qual que é o histórico do minoxidil, ele foi criado a princípio em cápsula, mas com a concentração de 10 miligramas para pressão arterial, cara. Ele era um remédio de pressão arterial, ele ainda é, na verdade, para quem tem pressão muito alta, ele abaixa um pouco a pressão, né, nessa gramagem um pouco mais alta, de 10 miligramas. Aí começaram a perceber alguns efeitos ali também nos pelos, e aí viram que ele realmente era muito funcional para voltar ali a crescer pelos, tanto faciais, né, de barba, quanto principalmente ali na parte capilar. Então o que foram fazendo foi testes e análise de qual era a gramagem correta para o cabelo, porque realmente você tomar 10 miligramas de um remédio que abaixa a sua pressão, obviamente se você não tem nenhum tipo de pressão alta, né, esse tipo de problema, vai cair a sua pressão demais e você vai acabar passando mal. Então viram que o mais normal seria de 1 a 5 miligramas, mas o mais normal que você acha de prescrição é de apenas 1 miligrama, que já é bastante eficaz. Mas o interessante é que, ao contrário do minoxidil líquido, que a concentração muitas vezes não vai fazer tanta diferença, no minoxidil em cápsula, que é esse aqui, ele faz diferença sim. Quanto mais miligrama, mais funcional ele fica. Então você tem que ver ali com um médico, alguma coisa do tipo, para ver qual é a gramagem legal e segura para você, ou você vai testando. Como eu disse, o mais tradicional, pelo que eu pesquisei de fazerem a prescrição, é de 1 miligrama apenas. Esse que eu tenho aqui é o de 2,5, então ele é um pouquinho mais forte. Eu confesso que eu tenho problema de
pressão baixa, assim, né, um pouquinho mais baixa que o normal, eu não tive nenhum problema utilizando esse produto. Mas falam que o seguro é de 1 a 5, então acho que realmente não teria nenhum tipo de problema. E como eu falei lá no outro vídeo, esse aqui é de um tratamento que eu estou fazendo com a Manual, né, que é uma empresa que cuida especificamente de queda capilar, que é tudo online, tem um médico online e ele prescreve para você. Então é muito mais fácil você fazer com eles do que ter que ir no médico e tal. E esse é um dos principais pontos do porquê o minoxidil líquido acaba ali de uso tópico, né, acaba sendo mais famoso ali, mais usual que as pessoas comprarem do que o encapsula, porque o encapsula você tem toda aquela questão de ter que realmente ir no médico, ele tem que te prescrever, você tem que ir numa farmácia, manipular o produto. Então muitas vezes a galera prefere simplesmente comprar o de forma líquida, que é de uso tópico ali na sua pele, porque não tem essa dor de cabeça, não quer ir no médico, ou não tem tempo, enfim, tem várias outras questões. Dito isso, vamos trocar uma ideia um pouquinho sobre alguns malefícios ou alguns efeitos colaterais que esses produtos podem te dar. O de uso do efeito tópico, que é esse líquido que você passa na sua pele, ele quase nunca vai ter nenhum problema ali. Como eu falei, ele é forte, ele agride um pouco a sua pele, mas quase nunca eu vejo alguém que tem algum problema, e muitas vezes quem teve foi nesse caso que quis utilizar uma concentração super alta e acabou ali agredindo demais a pele e ela ficou toda irritada, porque muitas vezes mesmo, algumas peles, a minha, eu cheguei a passar esse minoxidil líquido para minha barba, algumas vezes realmente até arde um pouquinho, então realmente com mais concentração pode ser que dê alguma reação alérgica ou até irrite demais e fica um pouco vermelho, mas tirando isso não tem um efeito colateral muito alto. O minoxidil em cápsula, ele tem essas duas questões que eu acabei de comentar. A primeira é a questão, por ele ser um remédio para pressão alta e abaixar sua pressão, talvez se você tiver ali uma pressão muito baixa, pode ser que você sinta alguma diferença. Como eu falei, no meu caso, eu tenho um pouco de pressão baixa, né? Ela é um pouquinho mais baixa que o normal, mas eu não tive nenhum tipo de problema. Como eu falei, talvez se você se manter no 1 mg ou 2,5, como é esse caso aqui, não acho que você vai ter algum tipo de problema, mas tem esse efeito. E um segundo ponto do minoxidil em cápsula que você não tem no minoxidil líquido é que você não escolhe aonde você vai passar, né? Então, quando você tem esse líquido de uso tópico na sua pele, você aplica exatamente na região que não tem o cabelo ou não tem a barba, que você quer que cresça ali os pelos. Já o minoxidil em cápsula, ele estimula o crescimento no geral. Então, algumas pessoas relatam algum efeito colateral de pelos faciais indesejados. Então, às vezes aumenta um pouquinho algum pelo de sobrancelha, às vezes algum pelo na bochecha que não chega a ser barba e tal, ou começa a crescer realmente, começa mais fininho para depois engrossar para ser barba. Mas aí a indicação é que se isso acabar acontecendo, de você perceber que está crescendo pelos em locais que você não quer que cresça, é só você suspender o uso, porque ele não vai ter força para continuar crescendo e vai acabar caindo e você não vai ter mais esse problema, né? Então, só se você tomasse ali por muito tempo e aquele pelo se fortificasse, é que você ia ter o problema de ele ficar para sempre ali. Então tem esses dois efeitos. O primeiro, pode cair sua pressão, e o segundo, você pode crescer em lugares que você não quer, porque você não controla onde vai crescer, porque você não aplica especificamente no local ali desejado. Sobre valores, quase sempre o minoxidil líquido de uso tópico, né, que você passa na sua pele ali diretamente, ele é mais barato que o minoxidil em cápsula, cara. Então também é um dos motivos das pessoas acabarem preferindo também o minoxidil de uso tópico ali, o mais líquido e tal. Mas, como eu falei lá no outro vídeo, eu achei bastante barato o minoxidil em cápsula da Manual. Como eu falei, ele é meio com plano de assinatura, que você paga um pacote de 3 meses, então dentro desse potinho tem um tratamento para 90 dias, né, para os 3 meses, e você toma um comprimidinho desse de 2,5 mg por dia. Então acaba sendo também que o uso é um pouco mais fácil que o minoxidil líquido, que você tem que ir lá, passar 2 vezes ao dia, você tem que ter o trabalho de pingar, massagear, às vezes tirar o cabelo de um lado, tirar o cabelo do outro, ele acaba molhando um pouquinho o cabelo, deixando ele um pouquinho melado ali. Muita gente não gosta porque vai trabalhar logo em seguida, tem que esperar secar, enfim, realmente é um pouquinho mais chato, mas o preço do minoxidil na Manual, para mim, está bem competitivo com o de uso tópico. Então você pode pesquisar os dois e ver qual é o melhor para você. Na minha opinião, o preço está praticamente igual, falando do da Manual. Quando você vai manipular em lugares, farmácias à parte, talvez você vai encontrar ele um pouquinho mais caro, e tem toda essa questão que eu falei ali, que é mais chato de você conseguir, né, cara? Então você vai ter que talvez ir no médico e tal. E de novo, eu não é nem uma publicidade, mas realmente a Manual facilitou muito essa questão,
porque como eles têm lá um médico online, o médico vai lá ver a sua situação e prescreve para você. Então você não precisa ter a dor de cabeça de ir num médico, ele te prescrever, você levar numa farmácia para ele manipular o produto. É um pouco mais fácil. Mas de uma maneira geral, se você não conseguir dessa forma com a manual, provavelmente você vai ter que seguir esse caminho. Então é um pouco mais chato e um pouco mais caro para você conseguir o minoxidil em cápsula. E a pergunta que provavelmente você está esperando que eu responda, né, cara? Qual que é o melhor? Qual que é o mais eficaz? Você já viu que o preço pode ser que fique igual, mas às vezes o cápsula é um pouquinho maior. Viu que o cápsula às vezes é um pouquinho mais chato para você conseguir também, na maioria das vezes. Mas você quer saber qual que é o mais eficaz, qual que é o melhor, segundo os estudos. E cara, o mais eficaz é o minoxidil em cápsula. Então, foi por isso que eu acabei optando por tomar ele, para ter uma experiência diferente, até porque como eu já tive uma experiência com um líquido ali, né, com uso tópico na minha barba e funcionou, e, pô, vamos testar esse outro, já que esse é mais eficaz do que o que eu usei, talvez eu vou ter resultados ainda melhores do que eu tive com o de uso tópico. E o legal também, apesar de ter esse colateral de poder crescer algum tipo de pelo indesejado, o legal de ele funcionar para todo o corpo é que a barba também vai acabar melhorando, e eu ainda, mesmo que melhorou bastante minhas falhas, eu tinha bem pouca barba mesmo, já tenho falhas aqui na bochecha. Então talvez até melhore também a minha barba já ali de tabela. Então eu prefiro utilizar esse, que pode ser que esse colateral acabe sendo um bom para mim, porque eu ainda quero que minha barba fique um pouco mais volumosa e tudo mais. Mas, segundo os estudos, como eu disse, o minoxidil em cápsula ele é realmente melhor, e aí quanto mais forte ele é, né, na concentração dele, dos miligramas dele que ele tem ali na cápsula, mais eficaz ele vai ser. Claro, tome bastante cuidado, tome até os 5 miligramas, o médico vai acabar receitando para você não vai conseguir muito controlar isso, né, mas tome até os 5 miligramas para estar seguro para você. E rapaziada, foi isso, vídeo não tão rápido, mas bem expositivo, bem explicativo para vocês de qual que é o minoxidil melhor, o pior, as diferenças deles. Não, o minoxidil de uso tópico não deixa de ser ruim, ele é muito bom, né? Ele não é ruim, ele é muito bom, mas o minoxidil em cápsula é um pouco melhor. Novamente, não estou fazendo propaganda manual, mas eu aconselho que você vá procurar, veja os preços, porque até nesse primeiro pedido que você faz, esses 3 meses iniciais, eles têm a promoção lá de 30% de desconto, então ele fica ainda mais barato para você testar. 3 meses é um bom período, né? Porque, obviamente, se você pegar só um mês, você não vai sentir tanta diferença, você tem que ter um uso contínuo de um pouquinho mais de tempo para conseguir entender. Então, às vezes, vale a pena você conseguir pegar esses 3 meses, ver se você curte, porque se você não optar por não utilizar o da manual, você já vê se é legal ou não, para aí sim procurar um médico e conseguir a prescrição para fazer alguma outra farmácia, fechado? Comenta aí quais são as suas experiências com o minoxidil, se você já usou o de cápsula, se você prefere o líquido, se você já usou os dois, qual foi a diferença entre eles. É bem legal que a gente troca essa ideia, fechado? Comenta aí tudo pra gente conseguir aprender um com o outro, e também não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, aquela parada toda. Também não deixe de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nildman, e acesse nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa bem legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente essa marca própria aqui do meu lado. Tem nosso shampoo, balme, óleo para barba e também nosso sabonete íntimo, sem contar que a gente tinha nossa linha antiga, que é nosso elixir para crescimento de barba, e também a nossa pomada para cabelo, fechado? Como também sempre falou aqui no finalzinho, a gente está presente nas plataformas de podcast, com o nosso podcast próprio, que a gente faz toda terça-feira às 8 horas aqui no YouTube, e depois a gente distribui para as outras plataformas. Se você não conseguir assistir ao vivo, você consegue pegar essas outras plataformas, e aí se você curtir, cara, prestigiar a gente ao vivaço, manda sua mensagem que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!